bom dia, paz do Senhor a todo mundo. Vamos buscar ao Senhor na leitura da palavra, na leitura do Evangelho. Como é bom a gente estar junto aqui, para juntos buscarmos a Deus, ouvirmos o que Ele tem pra gente nessa manhã. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe muito. Tô vendo muita gente chegando aí, Bruninho Santos, Vinho Oficial, Roqueiroz, Tabata Turner, tá lá no Reino Unido, é isso aí, UK, Ju Cardoso, muito bem, Renato Pena, Snowball Church Ireland, muito bem, Deni Trindade, tanta gente chegando aí, que Deus possa te abençoar. Amanda Jordão Arraes, um abraço para vocês aí, para você e pro Antônio e pro Bento. Bruno Marlon 90, bom dia. Dia 60 de 100, é verdade. Chegamos em mais um dia expressivo. Pastora Sarinha Lagos, parabéns pelo teu aniversário que foi ontem. Creio que você recebeu o meu vídeo aí. Deus te abençoe. Mauro Assis, Jana Loureiro, Sil Mendonça, Renan Costa Runner, muito bem. Rose e William, que bênção. Rose e William, queridos demais. Deus abençoe vocês. Roberto Camilo, é muita gente. Pedro Bilho, um monte de gente. Uns não aparecem pra mim na tela, não sei porquê. Então não fique chateado se eu não disser um oi aí. É porque, primeiro, que são muitos nomes que aparecem aqui. E outro que alguns não aparecem pra mim por algum motivo, tá? Vamos nessa? Vamos orar? Vamos pedir que Deus... Sil Mendonça, falou meu nome? Aí, Sil Mendonça, Deus te abençoe. Rodrigues Vera Lúcia, Mariane, muito bem. Maurício, Fabão, Guarujá, Mariane tá na correria, é isso aí, Mari. Vamos orar, vamos pedir que Deus fale conosco mais uma vez. Pastor Phil tá mandando abraços, Pastor Phil, muito bem. Deus abençoe aí. Qualquer dia, quando tudo isso passar e eu estiver em Londres, tipo, como se eu estivesse aqui do lado, eu vou dar um abraço em vocês, viu? Londres é uma cidade que eu gosto demais, já tive aí com a pastora Mila uma vez, porém não tive na igreja, nunca tive na igreja de Londres. Muito bem, vamos orar? Vamos pedir que a glória dele venha sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo fale conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem sobre nós agora, vem sobre nós nessa manhã. Pai, mais uma vez fala conosco e fala ao nosso espírito, abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a tua voz, meu Deus. Vem sobre nós, Pai, revela-te através das Escrituras, meu Deus, como é bom estarmos aqui, te adorando, Senhor, com um propósito específico, que é ler a Tua Bíblia, ler a Tua Palavra, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Por isso, vem sobre nós nessa manhã, que o Teu reino se manifeste aqui, na terra como no céu. Nós pedimos em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos nessa? Estamos no livro de Isaías, esse profeta abençoado da parte de Deus. Então vamos mergulhar naquilo que Isaías vai ter para nos dizer hoje, que a Bíblia vai nos mostrar em Isaías. Muito bem. Isaías, então, é um profeta. O primeiro livro profético, então, que nós estamos lendo na Bíblia é o do profeta Isaías, um profeta tão importante que só no Novo Testamento ele é mencionado 21 vezes. O próprio Jesus Cristo menciona Isaías. E Isaías teve muitas visões do que seria o Messias, porque ele era um profeta. Como eu já te disse ontem, o profeta parece que funciona num Wi-Fi diferente, numa zona numa banda diferente aí, porque ele tem muitas visões em relação ao futuro. Ele tem muitas visões daquilo que Deus fará, daquilo que Deus um dia iria realizar. Então a gente precisa de um pouco de discernimento ao ler Isaías para entender o que ele está falando que é naquela época, o que ele está falando que ainda não aconteceu, o que ele está falando que vai acontecer. Então o que ele está falando que é de maneira apocalíptica e escatológica, o que ele está falando em relação ao Messias. Mas é rico demais, é um leque muito grande de opções, mas mesmo assim vale muito a pena, sem dúvida, você mergulhar naquilo que Isaías escreveu. Depois de um longo trecho onde a gente viu Isaías só falando sobre as penas que viriam sobre as nações, lembra? Sentença sobre várias nações, até sobre Jerusalém e sobre Judá. A gente vai começar a ver alguns poucos capítulos que ele vai falar de um registro histórico. Nós terminamos ontem lendo do momento em que um tal de Rabsaque, que era tipo um criado, um enviado do rei da Assíria, chega para Israel e fala: Israel, nós vamos atropelar vocês, quem que vocês acham que são? Vocês estão acreditando que vocês vão ser livres, que o Deus de vocês vai livrar vocês estão mais do que perdidos, vocês não imaginam o que vai acontecer. Começa aquela treta, aquela confusão, e em desespero, porque a Síria havia os oprimido, porque a Síria havia avançado contra eles,
Ezequias, que era o rei, entra no templo e manda chamar Isaías. Tipo, vamos buscar o profético. Na hora do desespero, vamos buscar o profético para ver o que o profético vai falar conosco. É aí que nós entramos, então. Isaías capítulo 37. Ezequias ouviu então a ameaça de Rabsaque. Lembra que, só lembrando, ele chegou, começou a ameaçar, a galera tentou falar assim, fala em aramaico para todo o povo não entender. Não, eu vou falar em judaico mesmo, vira aquela confusão. Então a nação está diante de uma grande ameaça. A Síria era um inimigo muito poderoso e potente. E o rei Ezequias fala, e agora? O que eu faço? Então ele entra no templo e manda chamar Isaías. Ele se cobre de pano de saco, versículo 1, e entra na casa do Senhor. Eliaquim e Sebiná, também os seus servos e seu mordomo, vão buscar o profeta Isaías. Isaías diz então, e eles chegam e falam, Ezequias fala assim, gente, isso é dia de angústia, Isaías. Dia de castigo, dia de vergonha, de opróbrio, porque os filhos chegaram a hora de nascer, mas não há força para dar luz. Ou seja, a gente quer viver coisas novas, mas a gente não tem força. O que faremos, Isaías? Como é bom na hora da luta, como é bom na hora da dificuldade, a gente se achegar ao profético. A gente se depender da profecia. Porque aí sim a gente confia em Deus. Porque Ezequias podia ter feito de tudo, mas ele manda chamar o profeta. Profeta, nos ajuda. Porventura, será que o Senhor ouviu as palavras de Rabsaque, as ameaças da Síria, que o Senhor enviou para afrontar o Deus vivo? Repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faz tuas orações pelos que ainda estão aqui. Isaías, nos ajuda em oração. Então eles foram e falaram com Isaías. E Isaías falou, olha a resposta profética, versículo 6. Diga isso ao vosso Senhor, ou seja, diga isso a Ezequias. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, que os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Meterei nele um espírito, e ao ouvir o rumor voltará para a sua terra, e eu o farei cair morto à espada. O profético não fala quando, onde ou como, ele só diz, não temas. O profético só diz, não temas, você não vai saber todos os propósitos, todos os projetos, como que Deus vai fazer, não temas, eu vou cuidar. Então Rabsaque, ei nome abençoado, voltou, encontrou o rei da Síria, ele estava lutando contra o pessoal da Etiópia, ele estava no meio de uma guerra, e ele diz assim, olha, o povo de Israel parece que não ouviu muito lá, o povo de Judá não ouviu muito a ameaça. Então ele manda uma carta, ele fala, não, manda uma carta de volta para Ezequias. Versículo 10, diz assim, não te engana não te engane o teu Deus que você confia, dizendo que você não vai ser entregue nas minhas mãos. Por acaso alguma nação pôde me resistir? Então ele manda ameaça de novo. O que vocês estão pensando? O que aconteceu no versículo 12 das nações? Será que os deuses dessas nações livraram esses povos? Vocês estão achando que vocês vão ser livres pelo Deus de vocês? Quando Ezequias recebe essa carta na mão, versículo 14, ele leu e soube na casa do Senhor e orou, dizendo, Senhor, Deus de Israel, versículo 16, tu que estás entronizado acima dos querubins. Então a oração dele começa com adoração. Quando eu estou diante de uma guerra, a minha oração começa com adoração. Ele começa adorando a Deus. Senhor Deus, tu estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e vê. Inclina os ouvidos e ouve. Abre os olhos e vê. Senhor, atende o nosso clamor. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram os outros países, ele diz no versículo 18. É verdade, eles são conquistadores, eles atropelam todo mundo. Agora, versículo 20, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Então eles chegaram num ponto que nós estamos ameaçados pela Síria. A Síria propôs um tratado de paz, que na verdade não era paz, era de escravidão. Através da palavra profética de Isaías a gente não aceitou, mas eles não desistiram. Eles estão falando, vocês estão achando que vocês vão ser livres, que o Deus de vocês vai livrar vocês? Então agora o nosso único clamor é a Deus. Deus, age. Então, versículo 21, Isaías, mais uma vez o profético entrando em atuação, mandou dizer a Ezequias, eu sei o que você me pediu acerca de Senecaribe, o rei da Síria. Eu sei da tua petição. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza, zomba de ti. A filha de Jerusalém sacode a cabeça por detrás de ti. Olha a coragem do profeta. Israel não tinha nenhuma condição bélica, nenhuma condição de armamentos, nenhuma condição de exército para lutar contra a Síria. E a resposta de Isaías manda dizer pro rei de Senequeribe, a gente tá rindo de você, a gente tá sacudindo a cabeça, pode vir,
O rei Ezequias deve ter ficado com frio na barriga, porque como assim? Na verdade, versículo 23, a quem que vocês estão afrontando? A Síria, vocês estão achando que estão afrontando a gente, povo judeu? Vocês estão afrontando a Deus, é isso que Isaías estava dizendo. A quem que vocês blasfemam? Contra quem vocês levantam voz de maneira arrogante? Contra, versículo 23, contra o santo de Israel. Vocês, versículo 24, afrontaram o Senhor. Afrontaram o Senhor. Por isso, versículo 27, os seus moradores debilitados por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Eu conheço, versículo 28, o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do teu furor contra mim, a tua arrogância subiu aos meus ouvidos. Então agora, Assíria, eu porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio na tua boca, e eu vou te fazer voltar pelo caminho que onde vier. Você vai voltar pianinho, vai voltar quietinho. Você vai vir, vou colocar um anzol no teu nariz, colocar um freio na tua boca, você vai voltar. Em outras palavras, eu vou te dominar como um animal. O profeta tem que ter muita coragem. Gente, o profeta não tinha um exército natural. O profeta tinha o que Deus tinha dito a seu respeito. Então nas guerras que a gente entra, que a gente luta, talvez o inimigo seja muito maior do que nós, mas quando você confia profeticamente no poder de Deus, ele vai invadir a tua vida. Ele diz para o inimigo, pode vir, mas vem mesmo, que eu vou colocar no teu nariz um anzol e na tua boca um freio, você vai voltar pelo caminho que você veio. Eita, que profeta é corajoso. Este ano, esse vai ser o sinal para ajudar. Vocês, um ano vão comer espontaneamente do que nascer, no ano seguinte vão comer daquilo que sobrou, e no terceiro ano vocês vão semear e vão colher, ou seja, não desistam de viver. Vocês ainda têm provisão para um ano aí, do que vai nascer, vai sobrar para o ano seguinte, no terceiro ano, continua a vida normal. É isso que Isaías está dizendo, Judá, continua a vida normal, nada acabou, vocês estão sendo ameaçados, mas continua, planta, colhe, não tem medo de plantar, porque o inimigo não vai roubar. O que ficou da casa de Judá, eu vou lançar raízes e vai dar fruto, eu vou fincar as raízes de Judá, porque assim, versículo 33, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, não lançará nela flecha alguma, não virá perante essa cidade com escudo, nem vai levantar tranqueiras contra ela, ele não vai tocar a gente, pelo caminho que ele vier, voltará, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Olha que texto maravilhoso, versículo 35, eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim, por amor de Davi. Então há momentos, meu irmão e irmã, que a guerra é tão grande, que eu não tenho mais como guerrear com a minha mão, eu não tenho mais como guerrear com a minha força. Minha esperança é crer na palavra profética. E a palavra profética diz, o inimigo pode vir, mas pelo caminho que ele vier, ele vai voltar. Ele não vai entrar nessa cidade, ele não vai tocar a minha vida. Ele vai voltar, Deus vai defender a cidade. O povo de Israel não pôs a mão em espada, o povo de Israel não pôs a mão em armas, o povo de Israel não precisou lutar. Mas a Bíblia diz que no versículo 36, o anjo do Senhor saiu e feriu o arraial dos assírios, 185.000 pessoas numa pancada só, o anjo do Senhor feriu. Deixa que Deus envie o seu anjo para o arraial do inimigo, deixa que Deus envie o seu anjo para destruir o inimigo, é isso que ele está dizendo. Senequeribe, o rei da Síria, ficou tão desesperado que fugiu. Quando ele fugiu e se escondeu, seus 2 filhos tramaram contra ele e o assassinaram. Lembra que a Bíblia diz que Senequeribe, ele ia cair. O mesmo rei arrogante caiu pela mão dos seus próprios filhos, traído pelos seus próprios filhos. Deus é maravilhoso. Agora, continua um registro histórico que a gente já leu, eu vou ler de novo, só mencionar aqui. Quando tudo isso passa, fica maravilhoso, de repente o rei Ezequias, rei de Judá, descobre uma enfermidade, uma úlcera, uma doença, uma enfermidade mortal que o deixa convalescendo. Isaías o encontra e fala assim, Ezequias, arruma a casa aí que você vai morrer, cara, você não vai viver. E o profeta é top, porque ele fala o que tem que falar mesmo. Ele não alisa. Ele chega lá no versículo 1, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, não morrerás. Perdão, porque morrerás e não viverás. Ezequias se desespera, ora ao Senhor, Senhor, o Senhor está vendo que eu sou reto diante de ti, eu sempre fiz o que é correto diante de ti. Então Deus visita Isaías, Isaías fala para Ezequias, Ezequias, você ganhou mais 15 anos da tua vida, então.
Deus ouviu o teu clamor, você não vai morrer agora, 15 anos da tua vida você vai morrer, e o sinal vai ser que inclusive a sombra vai retroceder, ou seja, eu vou fazer o tempo voltar, como se dissesse, eu estou te dando mais tempo, eu estou adicionando tempo. Deus atende o clamor de seus filhos. Ele coloca então, Ezequias começa a cantar, faz um cântico, oferece um cântico, dizendo de como ele estava sem vigor, como ele estava doente, mas Deus interveio, Deus cuidou, Deus transformou sua história. Olha que segurança ele teve da luta que ele estava atravessando, no capítulo 38, versículo 17, olha que versículo interessante. Eis que foi para a minha paz que eu tive amargura. Olha que sabedoria, eu tive amargura, mas na verdade da amargura ele transformou em paz. Foi para a minha paz que eu passei dificuldades, foi para a minha paz que eu passei tristezas, foi pela minha paz que eu enfrentei enfermidades. Ezequias está dizendo, tinha um propósito na dor, tinha um propósito na luta, tinha um propósito na enfermidade. Senhor, ele ouviu, o Senhor veio me salvar, versículo 20. Então, tangendo instrumentos de cordas, vamos louvar na casa do Senhor. Então Isaías falou, pega uma pasta de figo aí, ato profético, porque pasta de figo não tem nenhum poder curador, né? Pega uma pasta de figo e coloca sobre a úlcera. Ele colocou e foi curado. Glória a Deus, que maravilha! Deus acrescentou 15 anos a mais na vida de um rei porque ele clamou, porque ele pediu, porque Deus responde orações. Mas nós veremos agora, e você já ouviu essa parte da história, que o mesmo rei que recebeu o favor de Deus, que sempre foi correto diante do Pai, que teve seus dias estendidos, vacilou gigantescamente. Porque, de repente, o rei da Babilônia escutou que ele estava doente, mandou uns presentinhos, uma carta, chegou um sedex para ele, com alguns presentinhos, umas lembrancinhas, só que chegou com mensageiros. Ele baixou a guarda. A Babilônia até então não era um povo que causasse qualquer ameaça para qualquer povo. Só que o inimigo ele nunca vai vir com a cara ameaçadora. Em outras palavras, ele não vai chegar diante de você com um tridente, vestido de vermelho, com 2 chifres. Não, ele vai chegar bem disfarçado mesmo. Às vezes com uma excelente aparência, com um perfume maravilhoso, às vezes com uma oportunidade fácil de enriquecer, às vezes com uma oportunidade fácil de conseguir vantagem de maneira ilícita. Assim que ele vem. Então a Babilônia vem para dar presente no momento justo. Poxa, o rei está doente, estou ouvindo que ele está doente, vamos dar presentes. Só que Ezequias se agradou tanto disso, olha o vacilo que ele deu. Que eu não sei porquê, se foi por mania de grandeza ou por ser hospitaleiro, ele, para os mensageiros que vieram da Babilônia dar os presentes, ele mostrou todas as riquezas de Judá. Não houve nada que ele não mostrasse, a Bíblia diz. Olha que vacilo que ele estava dizendo. Ele não sabia que lá na frente esse mesmo povo levaria cativo os filhos de Judá. Ele estava mostrando o segredo e a riqueza que Judá tinha. E os mensageiros só olhando para voltar para contar para o rei. Que vacilo é esse, Ezequias? Deus te deu longevidade, Deus aumentou os teus dias para você viver alerta, não para você viver seduzido por presentes da Babilônia. Vou ler para você, capítulo 39, versículo 1. O rei da Babilônia enviou cartas, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido, enviou cartas e presente. Ezequias se agradou tanto, olha o versículo 2, que mostrou aos mensageiros tudo, a casa do tesouro, a prata, o ouro, especiaria, óleos, arsenal, tudo que estava nos seus tesouros. Olha que a Bíblia diz, versículo 2, não teve coisa nenhuma em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não mostrasse. Isaías, quando escuta, fala, Ezequias, o que você fez com o pessoal que veio da Babilônia? São os homens de uma terra longínqua. Ele responde no versículo 3, não tem problema nenhum, imagina, esses babilônios são nada. Quando a gente começa a minimizar e relativar as coisas, não tem nada demais, gente, que é isso, é só um golinho, não tem nada demais, gente, que é isso, é só um beijinho aí, não tem problema, não tem nada demais, é só uma noitezinha. Quando a gente minimiza a Babilônia, ela nos devora. É isso que Ezequias estava aprendendo a duras penas. Isaías fala, o que você fez? O que você mostrou para eles? Não, eu mostrei tudo, mas eles são um povinho aí, de uma terra longínqua, não são nada, da Babilônia, versículo 3. Isaías fala, o que eles viram na tua casa? Eles viram tudo. Então Isaías falou para Ezequias, Ezequias, escuta a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo que houver na tua casa, tudo que você entesourou desde os teus pais até hoje, vai ser levado para a Babilônia e não vai ficar nada, diz o Senhor. Ezequias estava tão cego, e olha que cegueira, que ele fala, coisa boa disseste, como se dissesse, então nós vamos ter paz. Se eles vão levar tudo, eles pelo menos não vão guerrear com a gente. Quem cede para a Babilônia
Comece a entregar os seus tesouros sem perceber, por uma suposta paz, por uma suposta tranquilidade. Ezequias fala, então a gente vai ter paz. Mal ele sabia que essa era a ruína do cativeiro e do exílio que Judá seria levado. Termina o capítulo 39 de Isaías e acaba um período do livro de Isaías mais pesado, que é o período que ele trouxe sentença sobre nações, frases de arrependimento. Agora nós vamos entrar numa segunda parte do livro de Isaías, que é uma parte que fala mais de esperança, que fala mais de redenção, que vai falar inclusive várias figuras de linguagem e revelação sobre Jesus, sobre o Messias. Então agora vai ficar melhor ainda, já estava bom, agora vai ficar melhor, porque a gente vai falar sobre a redenção. Então ele está falando, cara, ixi, a Babilônia vai vir mesmo, Isaías concluiu. Então, deixa eu começar a falar da redenção. E olha que interessante, porque se o profeta, antes do exílio acontecer, já via a redenção do exílio, isso mostra que Deus sempre está no controle de tudo. Deus nunca é pego de surpresa e Deus já tem um plano concreto. Antes de acontecer, ele já sabe. Antes de você precisar, ele já respondeu. Antes de você clamar, ele já sabe qual é a resposta. Então lá está o capítulo 40 de Isaías, versículo 1. Consolai, meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Ou seja, vai azedar, mas se consolem. Por quê? Fala ao coração de Jerusalém que já acabou o tempo da sua guerra. A sua iniquidade está perdoada e já recebeu em dobro do Senhor pelos seus pecados. Ele está vendo a redenção de Israel lá na frente. Vem comigo aqui, por isso que o Wi-Fi do profeta é diferente. Não tinha acontecido nenhum exílio, ele já está vendo no pós. Deus vai redimir. E olha como ele usa. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Você já ouviu falar esse versículo? Talvez em outro lugar, em Mateus 3,3, João Batista se autodenominava, eu sou a voz que clama no deserto, ou seja, eu sou aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. João Batista, como um profeta no Novo Testamento, ele está dizendo, eu vim preparar o caminho do Senhor. Então ele está dizendo assim, prepara, Deus vai passar. E o que vai acontecer? Versículo 4, todo o vale vai ser aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros e o que é tortuoso vai ser retificado. Os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Eita, meu Deus, já está falando da redenção de Israel pós-cativeiro, mas também está falando de quando Jesus Cristo viria e a glória dele se manifestasse e a boca do Senhor, o verbo do Senhor o disse. Ah, que bênção! Você, versículo 9, que anuncia boas novas, sobe no monte alto, não se esconde não, vai anunciar boas novas, anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a voz com força e diz, eis, aí está o vosso Deus, o Senhor virá com poder, versículo 10, o seu braço dominará, como pastor apacentará o seu rebanho, recolherá seus cordeirinhos nos braços e os levará no seio, aos que amamentam, guiará mansamente. Nós esperamos e chegará um pastor, Judá está dizendo, e nós temos o privilégio de ter esse pastor das nossas almas, que veio para nos apacentar. Quem é esse Deus diante dos problemas que nós vamos enfrentar? Ele é majestoso e ele começa a mostrar o tamanho da grandeza de Deus. Um Deus, versículo 12, que com a concha de suas mãos mediu as águas do mar. Ou seja, as águas do mar cabem na concha, na palma das suas mãos. Um Deus que não pode ser guiado por ninguém. Versículo 13, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem o aconselhou? Com quem que ele tomou conselho? Ou seja, quem é maior do que ele? Quem lhe mostrou o entendimento? Versículo 15, nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde. A nação maravilhosa, poderosa, a mais imponente pode ter na terra, é como um pinguinho num balde, ele está dizendo. Todas as nações são perante ele como nada. Ele considera menos do que nada. Com que vocês vão comparar o Senhor? Com que vocês vão confrontar ele? Versículo 18. Olha o que ele diz. O artesão funde a imagem, o ourives cobre de ouro. O sacerdote idólatra escolhe a madeira. Mas acaso vocês não sabem que essas imagens que vocês constroem, versículo 21, elas não ouvem? Vocês não perceberam que isso não é Deus? É isso que ele está falando, não é nada, é feito pela mão do homem. Agora, versículo 22, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, ele é que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Uma pausa aí. Por incrível que pareça, eu recebo algumas mensagens de pessoas perguntando, pastor, o que o senhor acha da teoria da terra plana, dos terraplanistas? Já ouviu falar disso? Se você não ouviu, tudo bem.
Esse versículo mata essa teoria, porque versículo 22 diz: ele está sentado sobre a redondeza da terra. Tudo bem? Só para te dar uma base aí, quando você for discutir com alguém dessa teoria que está querendo crescer. Se você nem sabe o que é, não se preocupe, mas já marca esse versículo. Versículo 25: a quem vocês vão comparar? A quem eu vou ser igual? Eu sou o santo. Eu sou o santo. Aí versículo 28 ele diz assim: você não sabe que no meio da guerra o eterno Senhor Criador não se cansa e não se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Olha que promessa. Ele faz forte o cansado, multiplica as forças daquele que não tem vigor. Versículo famoso: os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Pode ser que o cativeiro venha, mas ele já está falando lá no fim: os que esperam no Senhor vão renovar suas forças, vão subir com asas como águia, vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fadigar. O capítulo 41 continua na mesma linha, mostrando o poder e o tamanho de Deus. Quem é aquele que fez grandes coisas? Quem é aquele que levantou pessoas? Olha só que interessante isso, olha só. Calai-vos perante mim, ó ilhas, renovem suas forças. Versículo 2, olha que interessante. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Você entendeu? Vou te explicar. Quem levantou lá do Oriente aquele cujos passos vai garantir vitória? Sabe de quem ele está falando? De Ciro, o rei da Pérsia, que 100 anos depois, mais ou menos 100 anos depois desse texto ser escrito, iria liberar o povo para voltar do cativeiro. Olha o que ele está dizendo, ou seja, o cativeiro nem aconteceu, mas eu já sei até o nome do cara que eu vou usar para libertar o meu povo, ou seja, o controle está nas minhas mãos. Quem que levantou do Oriente o cara que vai liberar para vocês o caminho? Olha que interessante, ele está dizendo, cara, que as nações são como uma gota num balde para mim, nem aconteceu e eu já sei até a resposta e como a resposta vai acontecer. Quem foi que executou tudo isso? Versículo 4, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e como os últimos, eu mesmo. Eu sou o Senhor. Tu, Israel, versículo 8, tu, Israel, servo meu, Jacó, descendente de Abraão, meu amigo, a quem tomei das extremidades da terra, tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Olha o versículo 10, não temas, eu quero profetizar sobre você, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Os que estão atrás de ti vão ser envergonhados e confundidos. Os que lutam contra ti, versículo 12, você vai procurar, mas nem vai mais encontrar, porque eles vão ser reduzidos a nada. Eu, versículo 13, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. O Deus que sabe a resposta antes mesmo de você entrar na guerra, esse Deus te toma pela tua mão direita. Mão direita é o braço de sustentação, é o braço de juramento, é o braço que nos carrega. Ele diz, eu te pego pelo braço do juramento, pelo braço de sustentação, eu te pego pela mão direita e te digo, não temas, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você. Ele diz assim, versículo 21, apresenta a tua demanda, pode apresentar a tua causa. É a figura de como alguém estivesse no tribunal, apresente o que você precisa para mim. Apresente a tua demanda, diz o rei de Jacó. Anuncia, versículo 22, as coisas que ainda vão acontecer. Lembra das profecias para você ver se já não estão acontecendo. Ele está dizendo, olha como Deus sabe tudo. Anuncia as coisas que ainda vão por vir, para que nós saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos juntamente e o veremos. Ou seja, anuncia tudo, viva pela profecia. Ele diz assim, versículo 27, eu sou o que primeiro disse a Sião, eu sou o primeiro que trouxe para Jerusalém as boas novas, eu continuo sendo Deus. Quando eu olho, não há ninguém, não há conselheiro a quem eu pergunte, me responda. Versículo 28, não há ninguém maior do que eu. Aí no capítulo 42, ele vai começar a mostrar um servo justo que iria se levantar. E de quem que ele está falando então? Quem é o Redentor? Aqui está meu servo, a quem sustento. O meu escolhido, que minha alma se compraz, se alegra.
eu coloquei sobre ele meu espírito. Ele vai trazer direito para os gentios. Olha o versículo 42. Aqui está o meu escolhido, que me compraz, eu me agrado. Eu derramarei sobre ele o meu espírito. Ele vai trazer justiça para os gentios. Isaías 42:1. Você lembra o que acontece quando Jesus Cristo é batizado? O céu se abre. Jesus diz assim: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Olha aqui, ó. Minha alma se compraz. E o Espírito é derramado sobre ele. E agora Jesus Cristo diz que já não há mais diferença entre ninguém. Ele veio para morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Por isso que o apóstolo Paulo disse que já não há mais diferença entre o judeu ou o gentil, entre o grego ou o romano, entre quem quer que seja, entre o brasileiro ou o americano. Todos têm acesso à mesma presença de Deus. Versículo 6, ele diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Está falando para esse servo, para esse redentor, para o Messias. Eu vou te tomar pela mão, eu vou te guardar. Eu te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir-lhes olhos dos cegos, para tirar da prisão o cativo do cárcere e para aqueles que jazem em trevas. Versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não vou dar a outrem, a ninguém, nem a minha honra a imagens de escultura. Ou seja, eu sou Deus, eu vou levantar aquele que não vai dar glória a ninguém a não ser Ele. Nenhuma imagem vai ser maior do que ele. Então, versículo 10, canta ao Senhor um cântico novo, o seu louvor até as extremidades da terra. Vocês que estão no mar, tudo que há nele, terra, seus moradores, alcem a voz no meio do deserto, nas suas cidades, versículo 11, versículo 12, deem honra ao Senhor, anunciem a sua glória, porque, versículo 3, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Por muito tempo, versículo 14, eu me calei, eu fiquei em silêncio, me contive, mas agora darei gritos como a mulher que está dando luz. Ficarei até esbaforido, porque agora ele tá liberando uma boas novas, você entendeu? Então há um tempo de ficar calado, mas há um tempo de coisas novas nascerem. Ele está dizendo, versículo 16, eu guiarei cegos por um caminho que não conhecem. Vou fazer andá-los por caminhos que não conheciam. Tornarei as trevas em luz. Essas coisas farei e jamais os desampararei. Jesus Cristo veio para que eu que estava cego, para que eu que não tivesse acesso, eu pudesse andar por esse caminho. Ele nunca vai nos desamparar. Ele está dizendo, surdos, escutem, cegos, enxerguem, ou seja, vivam o sobrenatural, enxerguem surdos e cegos. Porque tem um povo aqui, versículo 20, que vê muitas coisas, mas não observa, que escuta com ouvidos abertos, mas não ouve, ou seja, eles não estão ouvindo. Escutem isso que eu estou dizendo. Versículo 1 do capítulo 43, só Deus pode resgatar Israel, é isso que ele está falando. Olha o que ele diz, agora sim diz o Senhor, não temas, versículo, o capítulo famosésimo também, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele fala isso antes mesmo da guerra iniciar, do cativeiro iniciar. Ele fala, não é para no cativeiro só descobrir, saiba isso antes. Quando você passar por tudo isso, eu vou ser contigo, não temas. Versículo 4, visto que fosse preciosa aos meus olhos, eu te amei. Não temas, versículo 5, porque eu sou contigo, eu trarei a tua descendência do Oriente e a juntarei desde o Ocidente, eu vou juntar de novo os que foram, eu vou dizer ao norte entrega, eu vou dizer ao sul não retenha, traz os filhos de longe, minhas filhas de longe, das extremidades da terra, porque eles são chamados pelo meu nome, versículo 7, pela minha glória que eu formei e fiz. Traz o povo que ainda que tem olhos é cego, que é surdo mesmo tendo ouvidos, mesmo eles não ouvindo a minha voz, mesmo eles não reconhecendo o meu poder, reúne esse povo. Versículo 10, vocês são as minhas testemunhas, os meus servos a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam e entendam que sou eu mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá, como Deus é poderoso, eu sou o Senhor, versículo 11, fora de mim não há Salvador, eu anunciei salvação, eu a fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vocês, vocês são minhas testemunhas, antes que ainda houvesse dia eu era, nenhum há que possa livrar das minhas mãos. Olha que versículo famoso. Agindo eu,
quem o impedirá? Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? Já pode ser uma outra frase de hoje aí, Mauro, sei que já te passei uma, mas agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age, ninguém impede, deixa Deus entrar no controle da tua história, e aí ele vai mostrar o que ele vai fazer. Ele vai mostrar que ele cuida do passado, do presente e do futuro. Vou te mostrar. Versículo 16, assim diz o Senhor, que outrora, lá no passado, preparou um caminho no mar, águas impetuosas fez um caminho, que fez sair o carro, o cavalo, o exército, e jamais se levantarão, estão extintos e apagados. Então assim diz o Deus, que fez grandes coisas, passado. Mas olha o que ele fala no presente, versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Então no passado ele fez, mas no presente ele diz, não fica preso no passado. Aí ele fala em relação ao futuro. Eis que eu faço uma coisa nova, está saindo à luz. Porventura você não percebe, versículo 19, eu abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Então ele fala do passado, do presente, mas do futuro. Eu fui um Deus grande no passado, eu abri o mar, o povo passou no meio do mar, foi demais, mas não se lembra mais do passado. Eu falei do passado, mas não se lembra mais dele. No presente, olha para o futuro. Eu faço uma coisa nova. Deus está fazendo coisas novas. Ele já fez coisas grandes na tua vida. Ele já transformou teu passado. Mas agora é tempo de viver coisas novas. Olha para frente. Olha para aquilo que Deus tem. Ele faz algo novo. Mais uma vez. Eis que faço uma coisa nova. Você ainda não percebeu? Ele já está fazendo. Contudo, lembra que é o profeta. Ele está falando lá da frente. Aí daqui a pouco ele volta. Acho que ele volta um pouco. Contudo, vocês não têm me invocado, Jacó, versículo 22. Vocês me cansaram de mim, Israel. O que está acontecendo com vocês? Eu estou profetizando muitas coisas lá na frente, mas vamos lembrar o que está acontecendo hoje. Vocês se cansaram de mim, vocês se esqueceram de mim. Eu apago as transgressões de vocês, versículo 25, por amor de mim. Dos teus pecados eu não me lembro. Mas vocês se esqueceram de mim. Desperta a minha memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. Ou seja, mais um clamor de arrependimento. Gente, se apresenta, Isaías está dizendo. Tudo que eu estou profetizando aqui vai acontecer, mas vamos nos corrigir com Deus. Porque só há um único Deus, capítulo 44. Ele, versículo 2, que te criou, que te formou. Não temas, eu te escolhi. Eu vou derramar água sobre o sedento, derramarei meu espírito sobre a tua descendência, versículo 3. Um dirá, eu sou do Senhor, e se chamará Jacó. Outro escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor, ou seja, vocês são o meu povo. O Senhor dos Exércitos diz, versículo 6, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Ele está de novo mostrando o tamanho de Deus, quem é. Versículo 8, há outro Deus além de mim? Não, final do versículo 8, não há outra rocha que eu conheça. Ele é poderoso, mas aí ele vai tentar mostrar, gente, por que vocês estão entregues à idolatria? Olha o tamanho do Deus que eu estou apresentando a vocês, e olha os deuses em letra minúscula que vocês estão servindo. Olha só o que ele diz no versículo 10. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Então, muitas pessoas, e eu respeito todas que assistem essa live, tem muitas pessoas de outras religiões. Eu recebo mensagem de pessoas que estão no espiritismo, muitas que estão no catolicismo, pessoas que estão voltando para Cristo, que já estiveram em igreja, que assistem essa live da Bíblia. Minha função aqui é analisar a Bíblia. Aqui está uma das razões, além de estar descrito já em Êxodo 22, nos 10 mandamentos, que nós cristãos evangélicos não cultuamos imagens. Porque olha a base que Isaías diz, quem que vai formar um Deus com as suas próprias mãos, vai fundir uma imagem de escultura e ela não tem valor nenhum? Por que ele está dizendo? Porque, versículo 11, todos seus seguidores ficariam confusos dos deuses. Por quê? Porque os artesãos, os artistas, não passam de homens. Ou seja, quem fez essa imagem é um homem, como eu, como você. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Olha só, o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo com martelo, forja-o com força do seu braço, ele tem fome, sua força falta, não bebe água e desfalece. Ou seja,
o ferreiro que está fazendo, ele vai ter que parar para beber água, senão ele vai desmaiar. Ou seja, o ferreiro que está fazendo o negócio não é Deus, é isso que ele está mostrando. A mesma coisa o artífice, o artesão pega a madeira, esboça uma imagem com lápis, usa o compasso, mas, de novo, ele é homem. Tudo que ele está mostrando, o homem corta para si árvores, toma árvores, escolhe entre árvores, serve o homem para queimar somente, ele queima parte da madeira. Mas também no capítulo 44, versículo 15, ele faz um Deus, se prostra diante dele, esculpe mais, se ajoelha diante dela. Ou seja, metade ele queima no fogo, metade ele usa para cozer a carne da madeira, e a outra metade ele faz uma imagem de escultura. Como pode? Como ele se ajoelha, versículo 17, diante dela, como ele se prostra. Como ele faz isso? Não sabem, versículo 18, nada sabem, não entendem, porque se lhe grudaram os olhos para que não vejam, estão cegos, seu coração já não podem entender. Nenhum deles caiu no conhecimento de dizer assim, calma aí, se metade da madeira eu queimei para fazer um pão sobre as brasas, se metade dela eu usei para queimar, para fazer carne, como que eu vou me ajoelhar diante de um pedaço de árvore? Estão comigo aqui? Então, o Isaías tentando mostrar para aqueles que idolatravam imagens, cara, a imagem é uma imagem feita por homem. É uma imagem feita... Por que você vai se ajoelhar, sendo que o cara que fez, se não se alimentar, ele morre? Ou seja, não tem nada divino no cara que esculpiu a imagem, é isso que ele está mostrando. Tudo bem? Então, ele está dizendo agora, eu vou... Vamos ler aqui, ó. Nenhum deles cai em si. Versículo 20. O seu coração enganado o iludiu do cara que se curva nas imagens, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer não é mentira aquilo em que confio. A pessoa para de pensar porque está cega na idolatria, então a idolatria cega as pessoas, é isso que ele está mostrando, tá? Aí ele fala, mas vai vir o livramento, versículo 23, regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso, exultai, profundezas da terra, porque o Senhor remiu a Jacó. Assim diz o Senhor, versículo 24, que te redime. Eu sou o Senhor que faço essas coisas, que sozinho estendi os céus, sozinho espraiei a terra. Eu criei tudo sozinho. Em outras palavras, não há outro Deus senão a mim. A mim. Olha só como ele mostra o poder dele. Eu que digo a profundeza das águas, se seca, e eu seco os rios se eu quiser. E olha o que ele diz no versículo 28. Eu que digo de Ciro, ele está falando de Ciro, o cara que liberaria o povo do cativeiro lá na frente. Ele é meu pastor e cumprirá o que me apraz. Ou seja, eu comando até Ciro. Vocês nem sabem quem é Ciro ainda, ele está falando. Mas vocês vão saber um dia. Assim diz o Senhor, versículo 45. A ser ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a face, para distingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Ele está falando lá na frente do livramento que Ciro ia fazer. Então percebe comigo, deixa eu falar mais uma vez. Aproximadamente esse texto está sendo escrito 100 anos antes de acontecer. Seria semelhante eu ter uma profecia hoje e falar, sei lá, Genovevo vai libertar o povo daqui a 100 anos. E daqui a 100 anos acontecer e o pessoal falar, meu Deus, é mais ou menos isso. Então ele está falando, cara, Ciro vai fazer, ele sabe até o nome, o endereço, o sobrenome, o RG, o CPF, tudo bem? Por quê? Porque o Senhor é criador de todas as coisas. Olha o que ele diz no versículo 11 do capítulo 45. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o que te formou. Eu fiz a terra, versículo 12. Eu criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus. Todos os seus exércitos eu dei as minhas ordens. Na minha justiça eu suscitei a Ciro. Todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade. Ele libertará os meus exilados. Você está comigo aqui? 100 anos antes da história acontecer, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu vou comandar toda a história, porque o versículo 18 diz, o Senhor criou os céus, Deus formou a terra, não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu continuo cuidando de tudo. De novo, ele mais uma vez, no final do capítulo 45, vai falar dos ídolos que nada sabem, que não podem salvar. E ele diz no versículo 22, olhem para mim e sejam salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então ele começa a bater forte nesse conceito de que não há outro Deus, não há nenhum outro Criador, não há nenhum outro Deus tão poderoso ou poderoso como o nosso Senhor. Inclusive ele vai falar no capítulo 46 e 47... sobre a queda dos ídolos e a queda da própria Babilônia. Então, de novo, já está profetizando lá no fim do cativeiro, dos babilônios, tá? Então aqui ele está dizendo, olha,
Os seus deuses, versículo 2 do capítulo 46, juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi, casa de Jacó, quem desde o nascimento carrega ou leva nos braços, me escutem, eu levo vocês desde que vocês nasceram, até a vossa velhice, Jacó, Judá, eu serei o mesmo, e ainda até os teus cabelos brancos, as cãs, versículo 4, eu vos carregarei, já tenho feito, eu vou levá-los, eu vou carregá-los, eu vou salvá-los. Quem pode ser igual a mim? É isso que ele está dizendo, ninguém pode ser igual a mim. Os ídolos da Babilônia não são maiores do que eu. Olha lá o versículo 9. Lembra das coisas passadas da antiguidade, de que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Que ele está dizendo, não importa o tamanho dos ídolos da Babilônia, eu continuo sendo Deus. Então ele diz no capítulo 47, versículo 1, assenta-te no pó, filha da Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarão mimosa e delicada, acabou o teu reinado, caiu Babilônia, isso que ele está dizendo, tira o véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas, atravessa os rios, foge, isso que ele está dizendo, que vai chegar sobre você, Babilônia, as tuas vergonhas serão descobertas, tomarei vingança e não pouparei homem nenhum. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos, versículo 4, é o seu nome, o Santo de Israel. Então, Babilônia, fica quietinha aí, segura um pouquinho a onda, tá? Que ele está falando no versículo 5. Assenta-te e calada entrar nas trevas, filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos Reinos. Ele já está profetizando a queda da Babilônia. E eu posso dizer isso sempre na minha vida. Assenta-te quieta aí, Babilônia, fica quieta, você nunca mais vai ter domínio. Você nunca mais vai ter domínio. Você vai ter medo de ficar viúva ou de perder filhos, vai acontecer as duas coisas no mesmo dia, ele está falando no versículo 9. As duas coisas virão sobre ti no mesmo dia. Mesmo com as tuas multidões de feitiçarias e encantamentos. Babilônia, tuas feitiçarias, teus encantamentos, elas não têm poder contra Deus, porque vocês confiaram na maldade, dizendo, não há quem veja, ninguém vê o que a gente está fazendo. Vocês confiaram, versículo 10, na sabedoria e na tua ciência, isso te fez desviar. Você diz que você é a única, além de você não há ninguém. Agora sobre ti virá o mal, que por encantamentos você não vai saber paralisar. Tal calamidade cairá sobre ti, e de repente virá tamanha assolação. Versículo 12, deixa-te estar com os teus encantamentos e feitiçarias. Talvez possa tirar proveito, talvez você possa inspirar terror, ou seja, talvez você vai achar que tem esperança. Já está cansada com a multidão das tuas consultas. Versículo 14, você vai ser como um restolho, o fogo os queimará, não adianta o seu encantamento, seu aparente poder. Babilônia cai, assim vai acontecer contigo, versículo 15. Aí ele vai para o capítulo 48, faltam 2 capítulos para terminarmos a leitura de hoje, passou rápido essa live de hoje. Lá vem ele, e ele repreende a infidelidade de Israel. De novo, ele é um profeta, então ele vai tentar trazer o povo ao arrependimento. Olha o que ele diz assim, ó, versículo 1. Israel, vocês saíram da linhagem de Judá, vocês juram pelo nome do Senhor e confessam a Deus. Agora, versículo 5, eu te anunciei desde aquele tempo, eu te dei a conhecer antes que acontecesse, para que você não dissesse, foi meu ídolo que fez essas coisas. Eu estou avisando que eu ia pesar a mão sobre vocês. Agora, olha para tudo isso, vocês não admitem, versículo 6. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que vocês não conheciam. Olhem para mim, eu continuo no controle. Vocês estão infiel, versículo 8. Vocês não a ouviram, vocês não a conheceram, vocês nem tão pouco antecipadamente abriram os ouvidos. Vocês sabiam que procederia muito perfidamente ou iniquamente. E era chamado de transgressor desde o ventre materno, agora por amor do meu nome. Eu retardarei minha ira por causa da minha honra para contigo, para que eu não te extermine. Por amor de mim, é por amor de mim que eu faço isso. A minha glória eu não dou a outrem. Sabe aquela famosa frase que Deus não divide a sua glória com ninguém? Essa é a base aqui. A gente já tinha lido um versículo muito semelhante ali. Então, Isaías 48:11, Deus não divide a glória dele. Então, vocês só estão tendo o retardar da minha ira, isso que ele está dizendo, tá? Vocês são infiéis e vocês vão ter que entrar em cativeiro, mas, versículo 14, ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus, ou seja, Deus continuará no controle. Ele menciona várias vezes, vocês vão entrar no cativeiro, mas eu já sei até o final, Ciro vai
ser usado para libertar vocês. Assim, versículo 17, diz o Senhor teu Redentor: eu sou o Senhor teu Deus que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se vocês tivessem me ouvido, vocês não precisariam nem entrar em cativeiro. Ah, se vocês tivessem me escutado, Isaías está falando. A tua posteridade seria como a areia, os teus descendentes como o grão da areia, e o teu nome nunca seria destruído. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai com voz de júbilo, proclamai até o fim da terra: o Senhor remiu ao seu servo Jacó. Então Isaías, acho que ele já estava escrevendo sabendo que o povo ia ter acesso a isso de alguma maneira no cativeiro. Como se dissesse: cara, se vocês tivessem escutado a minha voz, vocês não estariam passando isso. Mas saiam da Babilônia, clamem ao Senhor, porque mesmo assim ele vai intervir sobre vocês. Aí ele continua prometendo que ele é a luz dos gentios, que ele é a luz que transforma o homem, e por isso ele promete restauração em Israel. Olha só o que ele diz. Versículo 5, agora, do capítulo 49. Agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que eu torne a trazer Jacó, para que eu reúna Israel, porque sou glorificado perante o Senhor, o meu Deus é a minha força. O meu Deus é a minha força. Versículo 7, os reis o verão, os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que te escolheu. Lembra que eu estou dizendo que ele está escolhendo falar de redenção? E aí ele promete a restauração de Israel. Diz ainda o Senhor, versículo 8, no tempo aceitável eu te ouvi, te socorri no dia da aflição, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra, para repartires as heranças assoladas. Já está falando messianicamente também. No tempo certo, você vai ser o mediador da aliança do povo. E nesse tempo, versículo 10, não terão fome, não terão sede, a calma nem o sol os afligirá. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas, versículo 11. Então, versículo 13, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, montes rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, dos seus aflitos se compadece. Mas, Sião não entende isso. Sião está dizendo que o Senhor se esqueceu de mim, versículo 14. Porque às vezes no meio da luta que vai acontecer, a gente fala: Deus esqueceu de mim. Olha o conforto que Isaías dá, ao mesmo tempo que o confronto. Conforto e confronto. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Levanta os olhos e vê. Versículo 18. Todos que se ajuntam vêm a ti. Ou seja, eu não esqueci de ti. Levanta os olhos. Olha, eu vou cuidar de ti. Versículo 22. Eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos colocarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Deus vai te restaurar, Deus vai te redimir. Então Isaías está dizendo, ao invés de ficar no discurso de que, poxa, Deus esqueceu de mim, uma mãe vai se esquecer de um filho que amamenta? Mesmo que isso acontecesse, que é uma impossibilidade, ele está falando: eu jamais me esquecerei de ti, eu cuidarei da tua vida, eu cuidarei da tua história. Por último, o último capítulo de hoje, capítulo 50 de Isaías, a Bíblia começa a nos dizer assim: assim diz o Senhor, vocês estão falando que eu desprezei vocês? Então onde está a carta de divórcio da sua mãe? Ou seja, onde que eu abandonei vocês? Deus estava dizendo, como assim? Quem é o meu credor para quem eu vendi vocês? Não, é por causa das suas iniquidades vocês foram vendidos. Por causa das transgressões a mãe foi repudiada. Ou seja, não abandonei vocês em momento nenhum, não. Agora, o Senhor meu Deus, versículo 4, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Ou seja, Deus me deu uma linguagem da antiguidade para que vocês lembrem. Deus me deu uma linguagem de antiguidade para que vocês entendam. Versículo 5, o Senhor me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, eu não me retraí, eu estou falando a verdade. Isaías está falando, tudo que eu estou dizendo a vocês. Vocês estão falando que vocês foram abandonados, Deus abriu meus ouvidos. Eu ofereci as costas aos que me feriam as faces. Ou seja, eu não me preocupei quando o povo veio me atacar pelas minhas profecias. Me arrancaram os cabelos, não escondi o rosto, os que me afrontavam me cuspiam. Então, Isaías está falando, vocês pensam que foi fácil? Pensam que foi fácil eu abrir a boca para profetizar?
eu fui cuspido, bateram na minha face, tive que virar as costas para aquele que vieram contra mim. Por quê? Versículo 7. O Senhor Deus me ajudou, eu não me senti envergonhado. Eu fiz o meu rosto como um seixo, eu apanhei muito, mas eu sei que eu não serei envergonhado. Isaías se levantou. Quem há, versículo 10, entre vós que temam ao Senhor, que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor, se firme sobre o seu Deus. Em toda geração, Deus precisa de uma voz profética. Isaías foi uma voz profética não só para a sua geração, como até os dias de hoje. É ele que pode dizer, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Muitas vezes nós sentimos abandonados, e a pergunta de Isaías no capítulo 50, versículo 1, tem que ser para nós. Calma aí, onde está a carta de divórcio então? Onde Deus deu a carta de divórcio? Ele se divorciou de você? Onde foi que ele te abandonou? Não, pelo contrário. Eu falei as verdades a vocês justamente para que vocês pudessem se arrepender. É isso que Isaías está dizendo. Como a Bíblia é rica, como a Bíblia é sensacional. Terminamos hoje o dia 60 de 100. Amanhã nós vamos continuar Isaías. Vamos ler de Isaías 51 a Isaías 64. O que nós temos que extrair hoje? Como que Deus, antes mesmo, 100 anos antes da volta do exílio, ele já sabia até o nome do rei que ele usaria para libertar o seu povo. Isso mostra que o controle da história está nas mãos de Deus. Ele nunca te deixou, ele nunca te abandonou. Talvez você se sinta rejeitado, talvez você se sinta às vezes desamparado, mas saiba de uma coisa, Deus nunca te abandonou, ele sempre cuidou de ti, ele sempre cuidou da tua história. Ele conhece o dia que você nasceu, a casa onde você cresceu, ele sabe as dificuldades que você enfrentou na tua família, os abandonos e as rejeições que você teve que passar ao crescer, e mesmo assim ele está dizendo, eu cuido de você, eu cuido de você, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém? Deus te abençoe, dia maravilhoso para você. Amanhã nos encontramos pro dia 61. Tá passando até rápido demais, mas tá sendo maravilhoso, não é verdade? Um abraço para todo mundo aí que eu tô vendo. Amanda Jordão, Nengo Vieira, meu querido irmão e amigo, Naldo Bernardo 21, Tati Bodo, eu vi a Milka Borges aí também, Mari Magna, glória a Deus, Mari, Henrique 91, meu grande amigo Henrique, Deus te abençoe, meu irmão, Lise Benites, Deus te abençoe. Vou fazer uma live com a Lise sexta-feira, 8 da noite, não é isso, Lise? Lá no Instagram dela, depois eu passo pra vocês. Que bênção. Deus abençoe vocês, meu amigo Tony Gross. No capacete tá Isaías 41, né, Tony? Deus te abençoe. Minha esposa amada, linda, Mila Parente, que tá colocando os foguinhos aqui. Eu te amo, Mi. Que Deus possa te abençoar. Que a glória dele venha sobre a tua vida. Ele te pega pela mão direita e te diz, ele te ajuda. Fica na paz de Cristo. Até amanhã, 11 horas da manhã. Deus te abençoe. Um abraço.